Mas nós chegamos aí no século XVI, e as heresias chegam no auge, no seu ápice, elas encontram o seu clímax no Papa Leão X, século XVI, 1500 e alguma coisa, o Papa Leão X. Qual era o desejo do Papa atual? De construir a Basílica de São Pedro, uma grande, imensa, exorbitante, nababesca, faraônica catedral. E ele precisa de recursos, ele precisa de dinheiro, e ele não tem o suficiente. É então que entra em cena uma das maiores heresias da história da igreja, a indulgência papal, criada pelo Papa Leão X. O que é a indulgência papal? O pecador, qualquer homem, só poderia ser salvo, só poderia receber o perdão dos pecados, mediante a posse de um documento assinado pelo Papa. Esse documento chamava indulgência, perdão. Só quem possuísse o documento assinado pelo Papa tinha os seus pecados perdoados, cancelados, e poderia ir ao céu. Só que esse documento, para ser adquirido, tinha que ser comprado. A pessoa só podia adquirir esse documento mediante um pagamento. Então o Papa, para granjear, arrecadar dinheiro, para construir a Basílica, ele cria este documento para que as pessoas só pudessem ser salvas mediante a compra e a posse desses documentos. Então, o perdão dos pecados era vendido. A salvação era mediante a compra de um documento, mediante a assinatura de um homem, mediante a obras. Então a igreja nesse período foi chamado, o período medieval, começando no século XII até o século XVI, período das trevas, período de paganismo. Ninguém tinha acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia na sua língua, ninguém tinha acesso às missas, aos cultos, na sua língua. Neste período, a igreja católica dominou, a igreja católica detinha o poder, não só da religião, mas detinha o poder das ciências, detinha o poder das artes, detinha o poder da medicina. Tudo que se cria sobre ciências era o que a igreja católica impunha. Tudo que se cria sobre teologia, religião, era o que a igreja católica impunha. Tudo que se cria sobre medicina era o que a igreja católica impunha. Então ela dominou as artes, ela dominou as ciências, ela dominou a religião, ela dominou a medicina, e fez com que o povo vivesse no obscurantismo jamais visto até então. Foi chamado então períodos das trevas, da ignorância, da escuridão, chegando no seu ápice com a venda da indulgência. Olha onde a igreja foi parar, olha onde os cristãos foram parar. Então aí acontece a deforma, ela perdeu totalmente a sua forma, ela se tornou herética, pagã, ela se tornou ignorante. É então que no interior da Alemanha, numa cidade chamada Wittenberg, Deus começa a trabalhar no coração de um monge da ordem agostinha, ou da ordem agostiniana, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge, um padre, um paroco alemão, servia numa igreja na Alemanha. Lutero tinha muito problema com a palavra justiça, muito problema com seus pecados. Ele achava Deus um homem vingador, tirano. Ele achava que Deus colocava o pecado nos homens e os puniam com a sua ira. Ele odiava a palavra justiça, ele odiava Cristo, achava que ele era um Deus vingador mau, e ele tentava obter a salvação por meio de penitências, por meio de sacrifícios, por meio de flagelação, até que então ele é enviado para Roma para estudar a Bíblia. Ele tem acesso à Bíblia, e ele vai ter um encontro, ele vai se deparar com a obra-prima das Escrituras, a obra-prima do apóstolo Paulo, a carta magna do apóstolo Paulo, a Epístola aos Romanos. E logo no primeiro capítulo, Lutero tem um choque. Capítulo 1, a hora que ele chega no verso 16, ele ouve estas palavras, ele lê essas palavras: nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero então entende que a salvação é por fé, não é por obras, não é mediante a venda, a compra de um documento chamado indulgência, não é mediante a penitências, romarias, observação de relíquias sagradas. Lutero ali se dá a sua conversão, o seu encontro com Deus, a sua estrada de Damasco. Então, após ler esse documento e estudar as Escrituras, Lutero percebe o desvio da Igreja Católica, o desvio do papado romano, as heresias que entraram. Então, no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 499 anos atrás, Lutero vai até a igreja Castelo de Wittenberg e afixa, prega na porta da igreja as suas 95 teses contra a Igreja Católica. Neste ato ousado e enérgico de Lutero, de afixar as 95 teses na porta, dá-se início a um dos maiores movimentos depois da vinda de Cristo na humanidade, a Reforma Protestante. Por que Lutero fez isso? Porque as portas das igrejas, principalmente dessa igreja, que era uma igreja universitária, funcionavam como editais, murais. Então não foi por acaso, ou não foi um ato insano de Lutero. As pessoas, quando queriam publicar uma notícia importante, elas afixavam essas notícias escritas nas portas das cátedras, ou nesses murais. Então Lutero fez isso, sabendo que aquela igreja era uma igreja universitária, e sabendo que ao fixar essas teses, elas iriam ser propagadas por toda a Alemanha, ser copiadas, imprimidas, e então as ideias de Lutero seriam propagadas em toda a Alemanha e em toda a Europa, e assim foi feito. O que são essas teses? São refutações de Lutero, com base bíblica, contra a venda de indulgências, contra John Tetzel, contra o Papa Leão X, contra esse ato escabroso da venda de indulgências. Então, deste ato de Lutero, de ler Romanos, de entender que a salvação é pela fé, de colar as 95 teses, 95 teorias, refutações contra as heresias da Igreja Católica, nasce um movimento que chamamos Reforma Protestante. O que é a reforma? Qual era a intenção de Lutero? Dar de novo à igreja a sua forma, fazer a igreja voltar para a doutrina dos apóstolos, fazer a igreja retornar para o credo dos apóstolos, fazer a igreja novamente olhar só para as Escrituras. Então o movimento começa na Alemanha. Anos depois, esse movimento vai ganhar mais força com João Calvino, um francês que está em Genebra, junto com Farel, seu companheiro. Ele cria ali com 24 anos, um dos maiores compêndios teológicos de todos os tempos, as Institutas de Calvino, que vão sistematizar a doutrina, que vão sistematizar os credos da igreja. Temos também o outro reformador, o Ulrico Zwinglio, também começa. Outro na Holanda, Zwinglio na Suíça, Calvino e Farel também na Suíça, Erasmo de Roterdã, na Holanda. Então, esses, juntamente com Lutero, vão dar agora corpo à reforma. A reforma começa agora a ter uma teologia sistemática, começa a ter fundamento, começa a ficar forte, e ela conquista toda a Europa.